Então, eu acho que é muito importante que a gente tente manter o foco da discussão, né? Porque crime organizado, embora esteja correlacionado, ainda deve ser desenvolvido mais à frente. Porque se a gente estiver falando especificamente da lei anti-Oruan, a gente não está defendendo a censura de qualquer tipo de pessoa, de artista que esteja fazendo a promoção, inclusive do crime organizado, de modo privado. Então, como é que necessariamente tu tá chamando isso de censura? Porque a única restrição é que a pessoa não faça isso através do dinheiro do Estado, que na verdade não produz absolutamente nada, mas que é arrecadado através dos impostos dos trabalhadores, que inclusive são vítimas do crime organizado e que é, portanto, promovido por músicas feitas pelo Oruan, especificamente. E é isso que eu não entendo, porque se a gente manter o foco, a questão é onde está exatamente essa censura? Porque privadamente ele vai poder continuar produzindo as músicas dele. Como chamar isso de censura exatamente? Como que tu definiria a censura? É que nós vivemos numa realidade política em que as maiores vítimas de violência policial são negras, negros e a juventude periférica e negra. Digo, a sua análise precisa partir daí, que é um dado da realidade. As pesquisas indicam que, inclusive, a violência policial só cresce, indicam que nós temos um setor da população, que é, inclusive, o maior setor da classe trabalhadora, que é tratado de maneira diferente. Digo, então é evidente que as expressões artísticas que forem socialmente lidas como expressões deste setor social, elas vão ser perpassadas por outro crivo. Elas são perpassadas por outro tipo de compreensão. E é sobre isso que nós estamos debatendo. Por isso que nós dizemos que criminaliza a cultura periférica e tal. Mas eu te devolvo a pergunta. Eu acho, por exemplo, se a gente observa... a música sertaneja tem diversas expressões machistas, de conteúdo, inclusive fazendo apologia ao feminicídio, etc. Como nós lidamos com isso, entendeu? Por que quando você vai falar de apologia ao crime, simplesmente não se comenta sobre esses casos? É só conivente falar do funk, do trap, etc. Por que você não fala das diversas outras expressões que também estão demonstrando coisas, machismo, racismo, etc., que existe na sociedade? E isso simplesmente não é falado sobre, não entra no debate sobre a lei, entendeu? Então, esse é o problema. Quem vai definir numa sociedade? O Brasil se constituiu sobre 500 anos de escravidão e isso é uma marca profunda do que é a realidade da nossa população hoje. É evidente que por conta desses traços existe um setor da sociedade que é de antemão, a priori, encarado como criminoso. Você entende? E essa lei é voltada para esse setor. É por isso que nós dizemos que, de fundo, é uma narrativa que endossa todo esse debate de perseguição racista à população pobre e trabalhadora. Tá, eu vou te fazer algumas pequenas perguntas para poder desenvolver meu argumento a partir delas. Primeiramente, tu entendeu o que é o conceito da falácia imprecisa, certo? Que existem questões limítrofes e existem questões claras. E eu duvido... Mas quem vai definir quais são essas questões? Não, peraí. Eu duvido que uma pessoa olhe para uma letra que diga estupro até o fim não seja uma promoção do estupro. Tu concorda que seja? Por que especificamente o Comando Vermelho até o fim não é uma promoção do Comando Vermelho? O debate não é exatamente sobre isso. Sim, o debate é esse. A gente tá analisando de modo lógico e racional. Se nós estivermos falando que estupro até o fim é literalmente a promoção do estupro, de uma atitude extremamente misógina, uma das piores que tu pode cometer contra uma pessoa, por que o Comando Vermelho até o fim não é a promoção? Se é literalmente tu tá trocando os agentes da violência. Filme que retratam estupro. Mas a gente não tá retratando expressões aqui. Mas a gente não tá retratando a cidade de Deus, por exemplo. Ela representa coisas boas e ruins da sociedade. Então, agora a gente vai... Quem vai definir o que é bom ou é ruim? Ampliar para outras situações, tá? Em relação ao que é ou não promoção, certo? Primeiramente, isso vai ser determinado por técnicos do direito, que não somos nós. São pessoas que vão analisar o caso, depois a denúncia, e vão concluir, ok, isso aqui é ou não é promoção do crime organizado. Segundo, o Oruan, ele já pediu pela liberdade do pai dele inúmeras vezes, sendo que ele continua sendo o líder do Comando Vermelho. Da cadeia, de dentro da cadeia, ele ainda comanda essa facção criminosa. Me parece que não é apenas a descrição de uma realidade. Ele está defendendo algo que o pai dele criou, ou pelo menos é um dos principais líderes, expandiu, enfim. Outra coisa, o Oruan não somente defende o pai dele, mas também o assassino do Tim Lopes, mas pediu pela liberdade do amigo dele, que agrediu a namorada. A namorada dele tinha 16 anos de idade e o amigo dele tinha 20.
não é uma pessoa que está razoavelmente ajustada com os valores convencionais do que nós consideramos sãos, que nós consideramos adequados. É uma pessoa que canta É o Comando Vermelho até o fim. Eu acho que seria um absurdo se alguém cantasse a Ku Klux Klan até o fim. O Oroa também canta Nós Desce na Pista pra Fazer Assalto. E se ele cantasse Nós Desce na Pista pra Estuprar? Evidentemente isso seria a promoção de um estupro. E pior ainda, vamos considerar que o Oroa fizesse parte de uma gangue de estupradores. Aliás, não ele, mas ele fosse amigo ou sobrinho ou filho de uma pessoa que participa de uma gangue de estupro coletivo e ele estivesse o tempo todo pedindo a liberdade desses agressores. Aí ele chega lá e canta uma música, é o estupro até o fim. Isso não é promoção. Ele é amigo de agressores, ele é filho de agressores e pede a liberdade desses agressores. Porque não adianta querer ficar procurando pelo em ovo de uma implicitude, de intenções, de uma lei que talvez queira criminalizar a cultura periférica. Isso é claro e evidente. Ele é amigo de um agressor de mulher e pede pela liberdade desse agressor. Ele é filho de um dos maiores líderes de facções criminosas desse país e pede pela liberdade dele, ainda que ele esteja na cadeia, liderando essa facção criminosa. Pede a liberdade de um assassino jornalista que, inclusive, estava investigando sobre tráfico humano. Isso é, sim, promoção e defesa do crime organizado. Pior ainda se for com o dinheiro do Estado. Se fosse de modo privado, ainda a gente consegue tolerar, porque aí se trata de liberdade de expressão. Essa pessoa está literalmente subsidiando a própria arte. Mas através dos subsídios do Estado, quer fazer isso, faça com o seu dinheiro, não da população que está literalmente sendo vítima de latrocínio, de furto, de motim no meio da rua, porque pessoas que são viciadas em crack atacam, e essas pessoas, elas compram de facções criminosas, são viciadas graças a elas. Isso é um absurdo, isso está literalmente destruindo com o país, avançando em inúmeros territórios, se tornando um estado extraoficial alienígena. Isso é uma situação extremamente grave. E outra coisa, porque eventualmente quem vai ter que sofrer com isso são as pessoas pobres, periféricas e negras, etc. Isso serve para todas as leis. Se for partir desse critério, então acaba com as leis, acaba com o Código Penal. Porque se eu cometer um homicídio contra você, certamente eu vou ter muito mais dificuldade de sair da cadeia do que o filho de uma pessoa muito rica e poderosa, de um político. Isso é inegável. A questão é, vamos abolir a lei do homicídio? Não faz sentido nenhum isso. Infelizmente, lamentável e fatalmente, é isso que acontece na sociedade. Pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas influentes vão ter mais capacidade de se safar. Inclusive, veja o que aconteceu com o próprio Oroa. O Oroa foi preso 2 vezes. Numa das vezes, o que ele fez? Ele pagou uma fiança de 100 mil. Na outra, ele pagou uma fiança de 30k. Ele é um playboy com contatos, com muita estabilidade e, pior de tudo, faz cosplay de pobre pra fingir que representa a população favelada. Favelada é um caralho. Eu que vivi na favela. Eu vivi 4 anos na favela. Isso que é cosplay de pobre. Ele é o baita de um playboy, inclusive um nepo baby. Ele nunca passou fome na vida dele. Pode ter certeza disso. Ele não é um pobre coitado. Ele não é uma vítima da sociedade. Ele é filho de um assassino, que se chama Marcinho VP. De um criminoso da pior estirpe. Enfim, desculpe. Me empolguei. 7 minutos. Não, veja. Eu acho que com a sua resposta fica demonstrado como acho que vocês só conseguem debater esse projeto do ponto de vista de falar sobre o Oroa e o que o Oroa representa, e o pai do Oroa, e a família do Oroa, e a vida do Oroa, e o passado do Oroa. E eu acho que se existe um intuito de debater as coisas de maneira mais profunda, seria importante um esforço da nossa parte de não ficar debatendo em base a sensacionalismos ou individualismos, mas de realmente tentar entender o impacto dessa lei e o que ela traz. Agora, veja, você comentou que os crimes vão ser julgados por um corpo técnico. O problema é que não existe neutralidade na sociedade, né? Mas, mais uma vez, então você acaba com as leis. Ter neutralidade já significa você tomar uma posição política. E as leis, inclusive, a Constituição, refletem também uma concepção política. Refletem uma concepção política capitalista, burguesa, e é por isso que nós também somos contra a democracia burguesa, porque nós entendemos que ela reflete os interesses de classe da burguesia. E isso está consolidado no Código Penal, etc, etc. Então, mesmo aquilo que parece ser neutro na sociedade é perpassado por interesses sociais, por interesses de classe, por leituras da história, por compreensões políticas dos temas, enfim, dos problemas sociais. Então, não acho que seja possível a gente fazer um corpo técnico
iluminado, neutro, que vai julgar e aí vai observar todas as situações e, digamos, um grupo seleto de pessoas maravilhosas que vão saber dizer o que é crime e o que não é. Nós temos diversas expressões na música brasileira que falam de bebida. Você falou que um dos intuitos da lei anti-Oruan é diminuir o consumo de bebida, se eu entendi bem, é isso? Bom, então nós vamos criminalizar todas elas. Então acabou o sertanejo. A bem da verdade, não vai ser mais possível ter sertanejo, porque se faz apologia ao consumo de bebida de maneira geral. Sei lá, cara, nós podemos... Eu acho que todas as expressões artísticas, todos os gêneros musicais fazem apologia à bebida. Todos eles vão ter demonstrações de coisas que existem na realidade. Como eu comentei, por exemplo, um filme que retrate um estupro. Seja lá qual foi a intenção do diretor, porque aí é todo um debate artístico que também não cabe a nós entrar aqui pra entender exatamente o que a pessoa tinha de intenção ao fazer aquela obra. Eu acho que é complexo você, de antemão, dizer o que é ou não um crime. Na prática é isso. A lei tá dizendo que tem um tipo de expressão artística da sociedade que, de antemão, já deve ser considerado criminosa. E sobre todas as outras, nada é falado. Então, acho que nós precisamos fazer o debate dessa forma. Outra coisa, e aí pegando num ponto espinhoso aqui do debate, porque eu acho, Espectro, que se existe uma preocupação de combater apologia ao crime, que se existe preocupação de combater a cultura do estupro, se existe preocupação de combater, você falou Ku Klux Klan, vamos combater as expressões políticas autoritárias ao longo da história, eu não sei o que você está fazendo no MBL. Porque o MBL é o agrupamento político que condensa parte das pessoas que nos últimos anos estiveram envolvidas em escândalo de relativização de todas essas coisas. Todas essas coisas. Quem promove isso hoje no Brasil, uma das pessoas, é Arthur Duval, do MBL, que teve aquela fala infeliz, bizarra, atroz sobre as mulheres ucranianas. Kim Kataguiri, diversas outras pessoas, relativizando o que é o nazismo. Isso já foi exposto, tem matéria do Intercept mostrando tudo isso, o que era falado dentro dos grupos do MBL, as mensagens que eram trocadas, o nível, o teor de machismo, de racismo, de objetificação da mulher, coisas realmente, enfim, uma série de histórias, inclusive de turismo sexual. Eu acho que é altamente contraditório. Não consigo entender. Digo, ou te falta caráter de vir aqui debater todas essas coisas que você tá querendo debater, querendo jogar em mim a pecha da pessoa que faz apologia, etc., ou que relativiza, sendo que o seu agrupamento político é composto por pessoas que levaram adiante falas e posicionamentos políticos que tiveram relacionados com uma série de coisas altamente questionáveis. Diga você o que é. Porque acho altamente contraditório com o que você tá tentando defender aqui. E aí já vou, talvez, tentar reverter a pergunta para um próximo tema, que é o do crime organizado, porque eu entendo que são coisas bastante combinadas, e voltar para esse debate da indústria do crime. Porque eu acho que o crime é um problema. Eu acho que o tráfico é um problema. Eu acho que a existência de milícias é um problema. Eu acho que tudo isso é expressão pura do que é o sistema capitalista. Mas, pra gente combater essa indústria do crime, nós precisamos ir na raiz dela. E a raiz dela sempre é o dinheiro, sempre é a lucratividade. Existe um estudo de um cara chamado Roberto Saviano, se eu não me engano. Ele estuda bastante sobre drogas e tal. E ele fez um levantamento que se hoje, de fato, a venda de cocaína fosse considerada uma indústria, seria a indústria mais rentável do mundo. O que já nos demonstra um pouco o grau de magnitude do que é... O quanto de dinheiro rola nessa indústria do crime, né? Queria saber qual é a sua posição política sobre isso. Porque eu acho que parte da gente ter uma proposta que efetivamente vá ao combate do crime organizado tem a ver com enfrentar essa situação e acabar com esses monopólios capitalistas do narcotráfico e do crime. Tá, gente, é o seguinte, eu acho que é muito importante a gente expor uma estratégia que a Mandy está usando aqui com vocês, que a gente chama de galope de guicho, que é uma sucessão de alegações desconexas umas com as outras, que dá a entender que ela realmente está informando, mas na verdade serve para desviar do assunto central e também prejudicando com que todas as alegações sejam respondidas, dando a entender que ou tu não tem resposta, ou que tu esqueceu, ou que tu simplesmente concorda. Esse é um problema muito grave, por isso que eu vou pedir mais uma vez que a gente mantenha o foco a respeito do que a gente está discutindo. Eu vou ver se eu consigo responder absolutamente todas as coisas que tu falou, mas primeiramente, eu realmente não entendo porque tu continua chamando isso de censura, sendo que, na verdade, não existe censura. O Oruan e qualquer outro artista que quiser promover o crime organizado e sabe lá qualquer outro tipo de droga, seja inclusive através do sertanejo, ou do funk, ou do trap, ou do rap, vão continuar sendo livres para exercer essas atividades. É, mais uma vez, algo que serve para proibir o investimento subsídio do Estado, que é usado do contribuinte, do trabalhador para patrocinar isso. Então, eu realmente não entendo onde exatamente existe essa censura específica. Simplesmente é falso. Eu acho que isso aqui deveria ficar muito claro para vocês. É falso. Não existe censura. O Oruan vai continuar podendo cantar absolutamente tudo que ele quiser, inclusive Comando Vermelho até o fim, Libertem Meu Pai, o assassino do Tim Lopes é uma pobre vítima da sociedade, etc. Foi o capitalismo, não sei onde, não sei das quantas. O Oruan vai ser
totalmente livre para continuar fazendo isso, desde que subsidiado pelo dinheiro do próprio bolso dele, que inclusive em parte considerável é sim do crime organizado, porque foi assim, evidentemente que ele foi muito bem criado nos Estados Unidos, porque ele é um baita de um playboy, nepo baby, que faz sim cosplay de pobre, tá? Agora, outra questão, sobre não levar em consideração a sociedade, o sistema, toda a conjuntura histórica do país para tomar uma decisão como essa. Bem, mais uma vez eu vou trazer. Se for por esta lógica, pelo mesmo critério, devemos abolir as leis de latrocínio, de furto, de homicídio, considerando essas que são mais exercidas pela população periférica, porque a lógica, infelizmente, é a mesma. Eu me pergunto, sinceramente, tu é a favor de abolir todas as leis devido ao fato de que geralmente são populações pobres e periféricas que são as principais criminosas e que exercem esse tipo de atitude na sociedade? Tu é a favor de abolir as leis? Sou a favor de acabar com a Constituição burguesa e construir uma nova Constituição num Estado operário que reflita os interesses de classe da classe trabalhadora e não mais da burguesia. Tá, e o que aconteceria com essas pessoas que continuariam exercendo furto, por exemplo, latrocínio, independentemente do tipo de regime instituído? O que se faria com essas pessoas? Onde você quer chegar exatamente, só pra eu entender? Onde eu quero chegar é o que fazer com pessoas que cometem crimes de latrocínio, de furto, de homicídio, de tráfico de drogas. Essas pessoas têm que ser julgadas, condenadas, têm que ser punidas. Condenadas. Ótimo. Então tu é contra o crime organizado? Claro. Tu é contra o Comando Vermelho? Contra a indústria do tráfico, contra os capitalistas do crime, contra o narcocapitalismo, chame como for, claro. Não, eu quero que tu contra as milícias, tu é contra a existência do Comando Vermelho? Claro. Tu é contra a existência do Comando Vermelho. Então, o que a gente faz enquanto não existe essa transição pro seu regime? O que a gente faz? Deixa essas pessoas soltas? Só pra entender a metodologia aqui do debate. Você vai ficar fazendo algumas perguntas para eu te responder? Você vai entrar no conteúdo do que eu falei? Eu preciso entender, porque não tem como a gente avançar se a gente não sabe exatamente qual é o tipo de modelo que tu defende que é ou não concreto. Eu posso explicar se você quiser. Porque tu acabou de dizer o seguinte, que a lei anti-Oruan ou determinadas leis servem pra punir ou perseguir populações periféricas, geralmente jovens negros e pardos. Mas isso serve para inúmeras outras leis. A questão é o que fazer com essas pessoas que cometem esses crimes hoje. Vamos considerar que hoje, na realidade, que já está posta na nossa realidade, aqui na nossa frente, se uma determinada pessoa comete latrocínio e ela é pobre, ela é periférica, ela é negra ou parda, o que a gente faz com essa pessoa de acordo com o seu critério moral, caso ele fosse instituído agora, mas dentro desse sistema? Eu acho que uma pessoa que cometeu um crime precisa ser punida. Mas, não sei, não tô entendendo exatamente aonde você quer chegar, porque, de novo, eu não vou transformar isso num debate sobre o Oruan. Não vou mesmo. Mas eu não tô falando especificamente dele, eu tô falando de uma pessoa geral. Mas, sim, claro, evidente. Nós achamos que tem que combater todas as expressões de ataque ao direito das pessoas, inclusive expressões machistas, racistas, tem que punir pessoas, tem que punir criminosos, etc. Agora, para a gente realmente refletir sobre o combate ao tráfico a fundo, você é a favor da expropriação dos bancos? Porque hoje grande parte da lavagem de dinheiro do tráfico, que é essa mega indústria, se dá dentro dos bancos nacionais, internacionais, e uma medida que nós poderíamos instituir para combater a fundo essa mega estrutura, essa multinacional do crime, digamos dessa maneira, seria a gente expropriar os bancos. Você é a favor disso? Não. Na verdade, eu sou a favor que hajam muito mais bancos para que eles possam competir entre si. Mas eu vou tentar manter a atenção em relação a diferenciar o que é repressão e o que é combate ao crime organizado a médio e longo prazo. Porque, ok, nós precisamos da repressão. Uma das formas seria sufocar através de promoção do crime organizado através do subsídio do Estado. Essa seria uma forma. Repressão. Mas repressão não é o suficiente. Ok. Outras formas de repressão seria, enfim, uma justiça realmente bem mais punitiva. Por exemplo, chegaram a perguntar para líderes do crime organizado sobre como combater ou desestimular, dissuadir a prática do crime para esses líderes do crime organizado. Eles disseram ou prisão perpétua ou pena de morte. Aparentemente, nada disso está funcionando. E é engraçado porque mesmo quando uma pessoa está presa, ela ainda continua liderando o crime organizado. E aí a gente se pergunta o que fazer com essas pessoas, não é mesmo? Existem outras formas de sufocar o crime organizado e reduzir as incidências de crime. Por exemplo, iluminação nas ruas. Inclusive é por isso que eles dão tiro nos postes. Nós temos também educação e escola integral.
Também descentralização de moradores de rua, porque isso também facilita a concentração de motins e, portanto, cometerem assaltos, furtos. Também facilita para ser um ponto de droga. E regularização de territórios que, infelizmente, são dominados também pelo crime organizado e que acabam gerando desabamento, porque são terrenos, imóveis alocados de modo ilegal. E é importante que o Estado reaproprie essas regiões. Então, veja que não se trata apenas de reprimir, de sufocar o crime. Nós também temos outras coisas que são de curto, médio e longo prazo. A questão a repressão é importante. A gente não pode abrir mão dela. E, eventualmente, infelizmente, ou até mesmo majoritariamente, algumas populações periféricas, pretas e pardas, serão as principais vítimas disso. Mas a repressão é necessária. A gente não pode abrir mão dela. Caso contrário, basicamente, o que vai acontecer na realidade de um trabalhador comum? Porque, assim, uma pessoa rica, ela pode ir lá comprar o iPhone dela de novo. E o pobre do trabalhador que, enfim, tá ali sol a sol, dia após dia, juntando dinheiro, se endividando para conseguir comprar um determinado item e, eventualmente, ele é furtado. Que, inclusive, foi aquele caso do ciclista de manhã cedo, em que ele foi assassinado primeiro, atira antes e pega o item depois, como se ele fosse, basicamente, uma carne de abate. O que fazer com essas pessoas? Tu é a favor das saidinhas? Tu é a favor da pena justa? Não sei o que tu pensa disso. Tu sabe do que se trata? Sinceramente, tô meio chocada com o debate, porque acho que você tá tentando se adaptar a um script aí do que os seus amigos do MBL te passaram. Que uma série de temas que você tá trazendo simplesmente não era temas que você debatia, não dessa forma. Quem utiliza essa pauta sobre o furto dos celulares e tal pra fazer uma exaltação do que precisa ser uma política de segurança pública repressiva é justamente a extrema-direita. Inclusive, figuras como Lucas Pavanato... então eu sou da extrema-direita. Lucas Pavanato se elegeu tendo isso como um mote da sua campanha. Eu não sei exatamente qual é a definição política que você faz de si mesmo. Mas o que eu sei é que você não respondeu sobre a apologia de crimes das pessoas do MBL, que é a organização política que você faz parte hoje. Então, isso pra mim é um problema. E demonstra um pouco os rumos do debate. Por isso eu digo que eu tô meio chocada. Porque acho que aqui você tá tentando ter uma metodologia de lacração que, sinceramente, eu tô aqui no intuito de debater os temas a fundo, refletindo e, enfim, sem manobrinhas, entendeu? Sem pegadinhas pra botar o outro contra a parede, perguntas de... Nossa, vou achar aqui uma grande pergunta pra te encurralar. Mas quero voltar a debater o problema dos bancos, porque acho que isso também tem a ver com roubo. Só pra falar pra galera aqui, a gente tá no tema de crime organizado, certo? Olha, deveria ser, que é né? o tema Deveria ser, Não, que é né? um dos temas do debate, certo? Sim. Então tá bom.